Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, muito bom estarmos juntos. Começamos mais uma edição do programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha. Desde já, na abertura do programa, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, o seu prestígio. Muito obrigado. Fique conosco, com certeza nós teremos mais um programa de grande valia e com um assunto, logo vou revelá-lo, de fundamental importância e que nós também precisamos ter um olhar todo especial, todo atencioso. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E você já sabe, aqui no Cidade Aberta, todos os dias sempre convidados ocupando a nossa bancada, focando sobre temas específicos e também reportagens do nosso cotidiano, dos eventos, dos fatos que movimentam a nossa comunidade farroupilhense. A TV Cidade é a única emissora de TV, o único canal de TV que realmente dedica preocupação, dedica atenção e acompanha a vida de todos nós farroupilhenses. O assunto de hoje, nós precisamos também ter um olhar todo especial. Nós vamos falar sobre a inclusão das pessoas com deficiências. Exatamente. A gente fala e lembra pessoas com deficiência, logo lembramos daquelas crianças que estão na PAI, daqui a pouco portadoras de síndromes, enfim, todos nós temos, de uma forma ou de outra, deficiências. E não significa que estas deficiências nos tornam improdutivos. Muitas vezes, estas deficiências acabam aguçando outras áreas do próprio ser humano. E nada melhor para falar sobre o assunto do que, novamente, recebermos aqui no programa a psicóloga Margarete Andreassa, com vasto conhecimento no assunto, com uma passagem de mais de 10 anos à frente da direção da escola da PAI, aqui no município de Farroupilha. E a Margarete também tem fincado, tem fundamentado a bandeira da inclusão das pessoas com deficiência, com todo o belo trabalho realizado na escola da PAI aqui no nosso município. Margarete, uma grande alegria te receber novamente, bem-vinda. Obrigado, Leandro, obrigada a mais essa oportunidade que a Diversidade está me dando, né? Para divulgarmos as nossas ideias e nossos pensamentos e relembrar um pouco dos momentos, né, dos quase 20 anos de trabalho, quase 19,5 de trabalho na PAI de Farroupilha, né, de bastante dedicação. Com certeza. Bom, a questão da inclusão das pessoas com deficiência, você realizou um trabalho muito forte na PAI. Eu gostaria que você nos contasse um pouco como esse assunto começou a ser trabalhado e a ser introduzido aqui no município de Farroupilha, porque até uma certa época as pessoas com deficiência eram deixadas de lado, classificadas, taxadas como improdutivas para a própria sociedade, né? Exatamente. O meu trabalho começou a partir, focado basicamente na inclusão, começou a partir do momento que eu assumi a direção da PAI. Lembro muito bem do presidente na atualidade, naquela época, de estar me comentando que na Espanha não tinham mais escolas especiais, que as pessoas com deficiência estariam inclusas nas escolas regulares. E as chamadas escolas normais. Normais, exatamente. E aquilo me surpreendeu muito, me surpreendeu de uma tal forma que eu fui atrás de informações, porque a ideia que eu até então tinha, e todo mundo tinha, era que eu aprendi na faculdade, inclusive, que a pessoa com deficiência deve estar sendo atendida, deve ser atendida em escolas especiais com um atendimento, um olhar especializado, né? Mas a partir disso, então, comecei a pesquisar e ler muito. Eu acredito que eu fiz um mestrado, um doutorado, e eu tenho hoje uma meta a ser atingida, né? Na verdade, eu tenho uma tese que não está no papel, mas ela existe na minha cabeça, que eu defendo ela onde
eu estou indo, né? E como eu posso estar sempre defendendo essa ideia de que a pessoa com deficiência realmente tem que estar inserida e tem que ter essa oportunidade, porque enquanto ser humano que ela é, né, com desejos, com emoções, com... É uma questão de dignidade, acima de tudo. Exatamente, dignidade humana. Muitas vezes me perguntam, né, mas essas crianças atrapalham, elas dificultam muitas vezes a aprendizagem dos outros alunos. Eu acredito que realmente elas podem dificultar, mas ao mesmo tempo existem outras aprendizagens que eles ensinam a criança dita normal, né? Que é a convivência e a harmonia, é a convivência, a solidariedade, da gente poder estar se doando um pouco ao outro e poder ajudar o outro a crescer. E não tem prazer maior do que isso. Não tem, como seres humanos, isso nos realiza muito. Eu lembro muito da minha experiência de 14 anos com pessoas com dependência química, né, onde tu via assim, progressos. Eu até hoje tenho contato com muitos, né, onde eles dizem que ajudou muito o atendimento, ajudou muito a se reencontrar. Então, não tem dinheiro que pague isso. É um prazer. E trabalhei de voluntária, inclusive, com pessoas usuárias de drogas, né, e aquele momento era muito satisfatório. Então, existem coisas, claro que o conhecimento dentro da escola é importante e ele pode acontecer. E acredito também que a criança com deficiência, aos poucos, ela vai aprendendo também. A verdadeira inclusão é essa, que ela seja aceita socialmente, é o primeiro passo. E eu acho que esse é o mais importante. E houve uma época, né, Margarete, fazendo um parêntese também, de que a própria sociedade tratava de esconder ou retirar do meio social as pessoas com deficiência. Bom, tem alguma deficiência, não tem capacidade de produzir, não pode estar na sociedade, fica em casa. Nos anos 70, 80, 90, era muito nesta marca, né? Na verdade, nós temos, historicamente, né, analisando, nós temos momentos de total exclusão e, inclusive, de extermínio das pessoas com deficiência. Na antiguidade, na antiga Grécia, vocês sabem que os bebês com deficiência eram deixados nas matas, né? E a família ia lá 2, 3 dias depois, uma semana depois, e ele estava morto. E a família acabava dizendo, porque não vingou, Deus não quis. Era um extermínio praticamente, né? Na Idade Média se sabe que eles eram colocados em embarcações, né? A nau dos desesperados. Acabavam naufragando. Naufragando no meio do mar, morrendo, junto com os idosos, né? Que são aqueles não mais... Pontas, né? As pontas, os não produtivos para a sociedade. Os improdutivos. Exatamente, né? Eram excluídos totalmente, até exterminados, como nesse caso. Aí nós temos na Idade Média também, né, os deficientes que eram queimados nas fogueiras, né, na mesma época. Eles eram, na verdade, considerados hereges, porque a eles era atribuído poderes paranormais, né, ligados a poderes demoníacos, na verdade, inclusive. Então, eles eram queimados na época de Joana d'Arc, ali, né, que foi queimada também. Muitos deficientes foram queimados. Aí a gente tem um momento, né, evoluído, o aparecimento da medicina fez com que eles fossem tratados com lobotomia, eram tirados parte do cérebro, eletrochoques, atendimentos médicos, inclusive, né, apenas atendimentos médicos, e eram internados em hospitais, separados da sociedade. Aí nós temos o desenvolvimento das ciências humanas e sociais, né? Com ela, então, veio o surgimento da psicologia, da sociologia, a fonoaudiologia, a própria fisioterapia, todos artifícios que hoje são muito importantes, né? Que estimulam a pessoa com deficiência para que ela possa retomar seu desenvolvimento, o desenvolvimento normal. Hoje a gente sabe que depende muito disso, muito mais disso, né, do que de qualquer
qualquer outra patologia que ela possa ter. Depende muito do estímulo dessa família e dos recursos que ela buscar, né? Fora do âmbito familiar, às vezes juntamente no âmbito familiar também, porque o tratamento da fisioterapia, da estimulação precoce, da fonoaudiologia, tem que ser complementar, tem que ser complementado pelo trabalho dentro de casa, dessa família, estimular essa criança para que ela possa vir a desenvolver. Hoje a gente sabe que o cérebro é uma caixinha de surpresa, né? E que a plasticidade neuronal é uma realidade, está sendo cada vez mais difundida. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro pode encontrar caminhos alternativos, para desenvolver a mesma função. Uma área lesada não é mais uma área perdida. Essa criança pode, dependendo do estímulo externo, do meio, esse cérebro pode encontrar caminhos alternativos para desenvolver a mesma função. Por exemplo, uma lesão na área motora, né? O cérebro, se a criança for estimulada através da fisioterapia, né, da estimulação precoce, ela pode readquirir seus movimentos, né? Ela pode ser reabilitada de uma forma tal que ela se inclua na sociedade. Margarete, até para fecharmos esse bloco do programa falando sobre essa questão da inclusão, porque realmente se tem uma quebra de paradigma por parte da própria sociedade, a sociedade passa a olhar as pessoas com deficiência e passa a ter uma visão inclusiva. Foi uma evolução e um processo de maturidade da sociedade, no teu ponto de vista? Acredito que sim, muito. Eu acredito que já evoluímos a passos largos. Temos muito para fazer ainda. Há um longo caminho. Há um longo caminho, mas há uma conscientização muito maior. Lembro que quando eu comecei o trabalho, né, eu estava falando quando o Itaroti começou a falar e quando eu comecei a pesquisar e vi que realmente é um movimento mundial, não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial, na Europa inclusive, e que é possível e que é saudável para a sociedade, né? Eu lembro que quando eu comecei o trabalho, as pessoas me chamavam de louca, inclusive, né? Que isso era novidade. Na verdade, o movimento já era muito mais amplo a nível de Europa, como você falou, até nos Estados Unidos, mas no Brasil e em Farroupilha, imagina Farroupilha, né? Mas a gente fez um trabalho de formiguinha, um trabalho árduo de vários anos, né? Que ainda faço através do meu Facebook, ainda divulgo minhas ideias. Ainda estou a par e em contato com essa realidade e pretendo nunca deixar, né? Mas a questão é bem essa, esse trabalho de preparação do profissional que recebe a criança. Nós vamos falar bastante isso. Qual a importância dessa preparação? Qual é mais importante, a preparação técnico-pedagógica ou a preparação afetiva e humana para atender essa criança? As duas, com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta de hoje. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Em seguida a gente volta conversando mais sobre a inclusão das pessoas com deficiências, juntamente com a psicóloga Margarete Andreassa, que hoje a nossa convidada está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade, e ela que teve um papel muito importante. Depois vamos falar mais da passagem da APAI também, porque a inclusão social aqui em Farroupilha, ela tem o seu berço, ela tem a sua gestação por meio da escola da APAI, a escola Sol Nascente da APAI no nosso município. Em seguida a gente aborda mais esta temática no Cidade Aberta de hoje.